Olá, caros alunos do oitavo ano, professor Evandro de Geografia. Nós vamos à correção do exercício da aula 6, né? Cujo tema é China, potência do século XXI. Lembrando que o conteúdo se encontra nas páginas 82, 83 e 93 até 95. Tá ok? Então, vamos à primeira questão. A primeira questão diz assim, acompanhe por favor. A China é apontada hoje como uma futura superpotência mundial. Apesar de sua abertura gradual e do aumento das desigualdades sociais, o país oferece uma série de vantagens para o capitalismo internacional. Assinale a única alternativa falsa em relação a essas vantagens. Então a gente tem aqui, a letra A diz assim, o grande mercado consumidor real e potencial que o país oferece. Bom, realmente o país tem um grande potencial, né, interno, né, de consumo interno. Né? Então, ele tem 1 bilhão e 350 milhões de pessoas, o que estaria correto. Outra coisa, a B, a localização privilegiada junto às economias que mais crescem no mundo contemporâneo. Aí está o problema. Por quê? A China, apesar de ela estar naquela parte ali do Pacífico, ela é voltada para a porção oeste dos Estados Unidos, né? Porém, ela está muito distante de um outro grande mercado, que é a Europa. Então, ela não tem uma localização privilegiada junto às economias, que nesse caso seria Estados Unidos e Europa. Então, portanto, a letra correta aqui seria da questão número 1, letra B, ok? Vamos à questão número 2, que diz assim, eu vou subir aqui um pouquinho, né? Fica melhor a gente visualizar. E diz assim, ó, assinale a alternativa que relaciona corretamente a tabela com as alterações verificadas na China. A gente tem aqui, ó, exportações, que é venda para outros países, agricultura, energia e manufatura, que são produtos industrializados. Tá? E aí a gente tem em 1974, agricultura foi 42,4, em 86, 16,2, em 2000, 7,8. Isso a gente percebe que houve um decréscimo ao longo do tempo no que se refere à agricultura, né? Exportação e venda de produtos agrícolas da China para outros países. No caso da energia, a mesma coisa, houve um decréscimo, ó, em 74, 16,3, em 1986, 8,4, em 2000, 2,8. Ok? Já a manufatura, que são produtos industrializados, olha só o que aconteceu. Ela passou de 47,5 em 74 para, em 1986, 71,4 e em 2000, 87,3. Então, o que a gente pode observar aí? Vamos ver aqui, ó, a questão. Nas últimas décadas, o país o quê? Aí temos aqui a letra A. Transformou-se em uma plataforma de exportação de produtos industrializados com participação do capital externo. Com certeza, né? Então a gente observa aqui, né, que hoje ele é um país com grande potencial, né, e isso se verifica nas exportações de produto industrializado. Lembrando que a China, apesar de ser comunista, ela também está aberta ao capital estrangeiro, ao capital externo. Então, a questão número 2, a resposta correta é a letra A, ok? Vamos então agora à questão do livro. Nós pedimos a vocês que abrissem, né, o livro de vocês na página 97 e responder essas questões 10, está aqui, ó, acompanha o cursor, ó, 10, né, letras A, B e C, e depois a 11, mas a gente vai ver isso aí com calma. Então, a gente tem aqui que interpretar o mapa e responder essas questões aqui. O mapa corresponde ao colar de pérola chinês e ao colar de contenção dos Estados Unidos. Isso em 2017, tá ok? Então, vamos verificar algumas coisas importantes aqui na legenda. Primeiro, o que corresponde a isso aqui, ó? Essas marcações aqui, ó. Tá vendo? São bases militares dos Estados Unidos, né, que vai desde o Oriente Médio, passando aqui, né, até chegar no Japão. Aqui, ó, colar de contenção dos Estados Unidos, que corresponde a essa linha, né, que ela se dá ao longo, né, do Oriente Médio, passando por toda a Ásia, né, até o Japão, o Extremo Oriente. E aqui, esses pontos verdes aqui correspondem ao quê? As passagens marítimas estratégicas, né? Canal de Suez e o de Hormuz, ok? E aqui a gente tem, então, ó, em cor de abóbora, aqui, colar de pérola chinês, tá? E esse pontilhado aqui, ó, corredor econômico
chinês, que é esse aqui, ó, Paquistão, e aqui também China, Índia, dando passagem aqui para o Golfo de Bengala, ok? E aqui algumas bases administradas pela China, né? Bases e portos administrados pela China, que é importante, né? Para exportação e importação, mas sobretudo exportação também, tá? Que vai da Grécia até a Coreia do Sul. E essas áreas aqui, ó, em rosa, corresponde aos países aos quais a China implanta infraestruturas para ter acesso ao Oceano Índico. Ok? Então, é uma questão estratégica aí. E aí vem a primeira questão, que é a seguinte. Vamos a ela, então. Aponte os continentes por onde passa o colar de pérolas da China. Bom, então a gente verifica aqui o seguinte. O colar de pérolas corresponde a essa parte aqui, essa linha, né? E esses pontos ligados aqui, né, por essa linha, em laranja, não é isso? Então ele vai da onde? Ele vai da Ásia, passa pela África e chega até o que? A Europa. Então a resposta é Ásia, África e Europa. Questão 10, letra A. Tá ok? Vamos à questão 10, letra B, que diz assim: como você explica a expressão colar de pérola chinês usada no título? Bom, o que a gente vê aí? Está falando de colar, né, de pérola. Então, pérola lembra o quê? Algo que tem muito valor. Então, ela faz aqui como se fosse um colar mesmo, né? Que está a China e como se fosse aqui um pescoço aqui, né? Onde ela teria esse colar colocado aqui. Bom, primeira coisa, as bases e os portos administrados pela China, desde o norte do país, ele passa aqui, ó, pelo sul, né, da Ásia, sobe aqui pelo Oriente Médio, passa pela África e chega até o quê? A Europa. Então, eles são comparados com joias, por quê? Porque ali está o controle do fluxo naval comercial em toda a região que vai aqui, ó, do norte, né, nordeste, né, da China, passando por aqui, fazendo esse caminho até chegar à Europa. Tá ok? Muito bem. Vamos à questão 10, letra C. Justifique a outra expressão colar de contenção. Aí, aqui a gente tem um colar da China e aqui por fora há um outro colar aqui, ó, onde tem essas bases aqui militares dos Estados Unidos, ó, aqui. Tá vendo? Que é como se formasse um colar também, né, em volta do colar de pérolas da China. Então, vamos justificar essa expressão colar de contenção. Bom, muito simples. Quando a gente fala em colar de contenção, a gente está falando o seguinte: os Estados Unidos ele possui bases militares nessa região aí, asiática, né? A gente chama de Ásia-Pacífico. Então, ela se estende desde o Oriente Médio, aqui no Afeganistão, passando pelo Kuwait, Bahrein, Catar, né? E sudoeste da Ásia. Ele vai passando, né, por aqui, ó, sudoeste da Ásia, né, até passando pela Austrália, aqui, e chega até a base do Japão. Né? Então, isso constitui o quê? Uma forma de colar também, que na verdade é uma barreira de controle de disputa militar nessa região aqui da China, porque a China também, além de ser uma grande potência econômica, ela também uma grande potência também, nos dias de hoje, militar. O que preocupa os Estados Unidos é que disputa essa hegemonia com a China. Tá ok? Muito bem. Vamos então à questão seguinte. Vamos à questão de número 11, que é para fazermos o quê? Ó, vamos aqui. Nós devemos interpretar essa tabela, isso aqui é a tabela, tá vendo? E responder essas duas questões aqui, A e B. E aí a gente tem aqui, ó, é uma tabela, a gente primeiro lê aqui o título, que diz assim: Estados Unidos e China, indicadores econômicos em 2007. Aí a gente tem aqui os países, que é Estados Unidos e China, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, é em trilhões, não é nem em bilhões, porque é a soma de toda a riqueza do país, né, produzida no ano. Dos Estados Unidos, o PIB foi de 19,4 e da China 12
trilhões de dólares. E o PIB per capita é o quê? O PIB per capita pega-se o PIB e divide pelo número da população absoluta do país. E então, dos Estados Unidos, o PIB per capita, ou seja, por pessoa, seria de 59,8 mil dólares anuais, né? E da China, 16,7, bem inferior. Então, vamos ver aqui, a estrutura do PIB, ela está o quê? O PIB é o seguinte, é a soma de toda a riqueza na área agropecuária, nos setores, né, da agropecuária, da indústria e mineração e prestação de serviço. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a agropecuária, né, foi de 0,9, a indústria a contribuição foi de 19,1 e de serviço foi de 80% do PIB. Já na China, a agropecuária é bem maior, 7,9, a indústria 40,5 e de serviço maior que todas as outras três, 51,6, tá ok? Então, isso foi para a gente entender essa questão aqui da chamada tabela, né? Indicadores econômicos entre China e Estados Unidos. Agora vamos à questão 11A, que diz assim, ó, em 2017, enquanto o valor do PIB da China correspondeu a cerca de 60% do valor do PIB dos Estados Unidos, o valor do PIB per capita chinês correspondeu a 28% do valor dos Estados Unidos. Por que esse percentual foram diferentes? É muito simples, olha só, o PIB per capita, como eu falei, ele é o quê? Você pega o PIB, né? Foi a soma de toda a riqueza produzida no país, e você tem que dividir ele pela população. A população dos Estados Unidos hoje tem em torno de 350 milhões de pessoas. Então você pega 19,4 trilhões e divide por 350 milhões. Aí você vai ter esse valor. Se você pegar aqui o da China, que foi de 12 trilhões, dividido pela população da China, que é muito maior, é 1 bilhão e 350 milhões de pessoas, é óbvio, né, que se dividindo por um número maior de pessoas, vai ter um PIB per capita inferior. Por isso, essa diferença aqui entre esses dois países. Se bem também que os Estados Unidos têm 19,4 trilhões no PIB, maior do que da China também, tá ok? Vamos à questão 11, agora a letra B para a gente encerrar, que diz assim, ó, o peso da agropecuária na formação do PIB dos Estados Unidos é maior ou menor que da China? Justifique. Aí a gente tem aqui, ó, agropecuária, agricultura e criação de animais. Então, o peso na agricultura na formação do PIB dos Estados Unidos, ó, é apenas de 0,9, né? Enquanto na China é de 7,9. Ou seja, o peso na formação do PIB dos Estados Unidos, a agropecuária, ela é muito menor. Por quê? É muito maior na indústria e muito superior ainda nos serviços, tá ok? Então a China ainda tem uma participação na produção agropecuária para a formação do PIB dela maior do que os Estados Unidos, tá ok? Espero que tenham compreendido e ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula, tá ok? Lembrando que a parte escrita já está disponível para vocês na aula de número 7, tá legal? Um grande abraço a todos, fique com Deus.